Olá, tudo bem? Eu sou a Poliana de Matos Vecchio e eu vim aqui conversar com vocês da Unigran Rio para apresentar uma demanda que eu tenho para vocês. Então, vou fazer o seguinte: vou falar primeiro sobre o meu currículo, depois eu explico direitinho para vocês qual é essa demanda. Bom, eu sou formada em Letras pelo UFMG, eu tenho mestrado em Estudos de Linguagem pelo Cefet, aqui de Minas também, e especialização em Revisão e Tradução pela PUC Minas. Eu também fiz um tempo de extensão em língua inglesa lá no Wharton College de Chicago e hoje em dia eu sou funcionária pública federal, eu atuo no cargo de secretária executiva bilíngue. Mas durante muito tempo eu fui professora de língua portuguesa, principalmente, mas também de língua inglesa. Foi quando eu conheci essa gracinha, que é a Alba, que é a professora de vocês, que é minha grande amiga. E hoje em dia eu não trabalho mais como professora, sou só secretária bilíngue. E durante toda essa minha carreira, tanto na docência quanto no funcionalismo público, eu sempre tive uma carreira paralela, que é a carreira de escritora. Eu também sou escritora. Eu comecei escrevendo crônicas, depois eu abri um pouquinho mais meu leque, e hoje eu escrevo poesia e escrevo também para criança. Hoje meu carro-chefe é a literatura infantil. Eu escrevo também roteiro para história em quadrinhos. A literatura infantil ela entrou na minha vida principalmente depois que eu me tornei mãe. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, um casal, e aí, observando eles, eu atinei assim, para escrever para criança. E hoje em dia eu me dedico bastante a isso. Bom, além de escritora, eu também trabalho como editora, que é preparar livros para outras pessoas, né? Desenvolver talentos, procurar e ajudar pessoas a publicarem seus próprios livros. Então é o seguinte, a minha demanda para vocês tem a ver com o meu trabalho de editora. Então é o seguinte, eu quero que vocês apresentem para mim um projeto de um livro infantil, um livro para criança. Vocês podem escrever a história e também trazer a ideia que vocês têm assim, de ilustração, de faixa etária. Vocês podem fazer um projeto completo. Aí vocês perguntem direitinho aí para a professora de vocês. Mas para mim o mais importante é que tenha o texto do livro e alguma ideia assim de faixa etária, de como seria o formato do livro, tá? Então, agora eu vou fazer as exigências do projeto. Bom, primeiro é que é literatura infantil. Eu queria que fosse um livro que pudesse ser usado em sala de aula. Bom, mas aí a gente pensa logo no livro paradidático, né? Que pra gente que é escritora, assim, é sempre... A gente torce um pouco o nariz, porque às vezes tem livro que é paradidático demais. E a própria criança, ela já não gosta, porque ela acha que tá sempre querendo ensinar ela alguma coisa. Então eu queria que ele tivesse, assim, esse apelo de ensinar alguma coisa, que eu vou explicar que coisa que é, mas que não fosse, assim, apelativo, comercial demais, não. Que pudesse ter, assim, um trabalho com a linguagem, que pudesse ter um trabalho com a história, talvez com as ilustrações, e que esse ensinamento fosse uma coisa sutil. Então essa é a primeira demanda. A segunda demanda é o tema. Eu quero que vocês falem sobre os idosos. Por quê? Eu tenho observado que a nossa população ela está envelhecendo e eu percebo que a gente parece que ainda não está preparado para isso. Então eu queria que vocês me apresentassem um livro para criança que falasse de alguma maneira sobre a velhice, que tivesse assim, algum caráter assim, de ter respeito ou de ter compaixão, ou alguma coisa que a criança pudesse aprender com aquilo. E aí, como escritora, eu queria dar algumas dicas de como que vocês vão desenvolver esse texto, essa história, ou poesia, sei lá, o que vocês querem me apresentar. Primeira coisa que a gente usa é beber das melhores fontes. Então, vocês vão ler literatura infantil. Tanto os clássicos, né, brasileiros e estrangeiros, né, Cecília Meirelles, Monteiro Lobato, o Dr. Seuss, né, até mesmo as fábulas, né, quanto as coisas contemporâneas, né. Se vocês quiserem uma indicação, até não é literatura infantil, mas tem 2 contos que falam sobre a velhice que eu acho que vão inspirar um pouco vocês. O primeiro é da Clarice Lispector e chama O Grande Passeio, e o segundo é do Guimarães Rosa e chama Fita Verde no Cabelo. Se vocês quiserem ler, talvez discutir em sala com a professora.
E para escrever também, uma coisa que eu faço muito é observar ao meu redor. Eu sou mãe, eu sou filha, tenho mãe, já tive avó, convivo com idosos, e a gente tem que observar esse nosso universo para a gente poder tirar nossas histórias. Pelo menos eu, como cronista, eu não tiro as coisas muito do nada, não. Geralmente eu tiro de alguma coisa que eu tenha visto, e aí eu coloco uma poesia ali, né? Porque se fosse só realidade, aí vira Big Brother, né? E não é isso que a gente quer. Então é isso, gente. Essa é a demanda. A gente vai se conhecer mais pra frente no final do semestre. E eu vou conhecer os trabalhos de vocês e vocês também vão ter a oportunidade de conhecer meu último livro, que é A Turma do Berço. Então, prazer conhecer vocês e tô esperando aqui os trabalhos, tá? Até mais, tchau!